Shalom, shalom, irmãos e irmãs. Vamos para mais um estudo da nossa atual e próxima paraxá. É a 40ª paraxá de um total de 54 e a 7ª paraxá do livro de Bemidbar. O nome dessa paraxá é Balaque, que significa destruidor. Lemos na Torá a porção de Números, capítulo 22, do verso 2 até o capítulo 25, verso 9. Na Haftará, lemos Miqueias, capítulo 5, do verso 6 até o capítulo 6, verso 8. Na Brit Hadashá, lemos Marcos, capítulo 11, do verso 12 ao 26, e lemos também Romanos, capítulo 11, do verso 25 ao 32. A porção inicia com Balaque, rei dos Moabitas, que teve medo do povo de Israel, que ganhava as guerras, pois na cabeça dele eles eram muito numerosos e assim infalíveis. Claro que nós sabemos que eles são infalíveis, Israel é infalível, porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó está com eles. Vemos no rei Balaque o mesmo espírito destruidor que havia lá no antigo rei do Egito, Faraó, que usou de astúcia para tentar destruir o povo de Israel, pois também era muito fecundo, era muito numeroso, como enxame. Estão lembrados? Inclusive tentou destruir os homens com escravidão e tentou destruir os meninos israelitas utilizando as parteiras. Mas graças a Hashem, que interviu, e ele não conseguiu. Balaque, o destruidor, vem da linhagem de Ló, sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha, através de um incesto. Assim nasceram os Moabitas. Balaque fala com os anciãos midianitas e faz uma aliança com midianitas. Também sabemos que os midianitas vieram do incesto de Ló e a sua filha mais nova, que provavelmente lembraram Balaque que através de uma guerra com Israel, sendo abençoado por Deus, eles jamais ganhariam de Israel. E que Balaque deveria consultar Bilam, Balaão, que falava com o mesmo Deus de Israel. Bilam significa sem nação. E ele, Balaque, então assim fez. Ele pediu que Bilam fizesse encantamentos para amaldiçoar Israel. E assim pensou que ele pudesse combater Israel, ferir Israel e lançá-lo fora. Bilam consulta Deus, que diz que ele não irá com os moabitas e não amaldiçoará, pois Israel é povo abençoado por Deus. E ao dizer isso aos enviados de Balaque, assim Balaque envia mais príncipes numa segunda leva e mais honrados esses príncipes do que os primeiros, pois Bilam era um profeta conhecido em sua época, cujo poder era atestado como eficaz e vindo da parte de Deus. Isso nós lemos no verso 6. Quem ele abençoava era abençoado, e quem ele amaldiçoava era amaldiçoado. Os profetas da antiguidade realmente recebiam ofertas para proferirem suas profecias. Eles viviam disso. Bilam, Balaão, tinha um relacionamento com Deus. Nós vemos isso no verso 9 ao 12. E era considerado, então, fiel a Deus e obediente à sua vontade. Vemos isso no verso 13 e no verso 18. Porque ele, inclusive, dispensou os primeiros príncipes. Mas, quando percebeu que os segundos príncipes disseram que Bilam teria grandes riquezas para ele, já sabendo que Deus havia dito que não fosse e não amaldiçoasse o povo de Israel, Bilam fala para eles ficarem, que iria consultar a Deus novamente. Possivelmente, Bilam, Balaão, midianita, havia tido a revelação do tetragrama, do nome de Deus, do Yud, Rei, Vav, Rei, a razão pela qual ele chama a Deus pelo seu nome, o tetragrama. Ele era midianita como Jetro, o sogro de Moshe.
também como a esposa de Moshe e também como a esposa de Arão. Balaão é fundador da religião persa zoroástrica. O seu nome era conhecido como Zoroaster. Também desta religião eram os 3 reis astrônomos, ou os 3 reis magos, que visitaram Yeshua. Esta religião existe até hoje. Balaão é também citado nos manuscritos do Mar Morto, como sendo o homem que recebeu o dom de Deus para orar e ser atendido, mas buscou seus próprios interesses, sendo tomado por Satanás. Isso nós lemos no documento 4Q, 175 a 339. E Deus viu o que Bilam estava almejando no seu coração e permite que ele vá com os segundos príncipes, mas ele só podia fazer somente o que Deus disser. Então, Bilam dorme e tem um sonho, uma visão. Essa é uma teoria muito interessante que os rabinos têm sobre este evento, que tudo o que acontece ali de Números, capítulo 22, do verso 21 ao 35, é um sonho, é uma visão. Nesse sonho, nesta visão, Bilam está tão cego pelo seu desejo e ganância que ele não podia ver nada além disso. Bilam ia montado em sua jumenta, que na Torá simboliza, alude à profecia, ao que é profético. E Deus se irou. O anjo do Senhor se pôs no caminho para feri-lo. A jumenta viu o anjo, mas Bilam não. Ela saiu do caminho e foi pelo campo, para que Bilam não morresse à espada do anjo, pois o caminho era ladeado por campos, e assim ela fugiu. Mas Bilam a espancou, porque ele não entendeu. Ele achou que fosse uma desobediência dela. E assim, ela sendo espancada, a sua mula, a sua jumenta, retornou para o caminho. Uma segunda vez, o anjo se colocou numa vereda, entre as vinhas, entre os 2 muros. E a jumenta apertou a margem do caminho, que machucou o pé de Balaão contra o muro de pedras, que por uma segunda vez espancou a sua jumenta. Uma terceira vez, o anjo se pôs no caminho estreito, onde a jumenta não tinha como desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Então, ela se deixa cair e Bilam, com a sua vara, espanca ela uma terceira vez. Bilam estava montado nas profecias de Adonai para o seu povo Israel. Ele achou que teria controle sobre as bênçãos de Israel e teria o poder de mudá-las, mas Deus mostra a ele a sua insignificância, pois a jumenta via o anjo e Bilam não via, e que as profecias, as promessas de Deus a Israel eram irrevogáveis. Deus sabia do ódio que Bilam nutria pelos judeus no seu coração e seu amor pelo dinheiro, que mais tarde Deus já sabia que em breve Balaão cederia ao inimigo de Israel por amor a riquezas. E por isso coloca freio na boca de Bilam, freio como os usados na boca de jumentos. E tirou de sua jumenta o freio. Deus tirou então o freio e fez a jumenta falar. E ela pergunta: o que eu te fiz para que me espanques por 3 vezes? Na verdade, Balaão se ira 3 vezes em saber as profecias, as bênçãos irrevogáveis a Israel. Balaão, se pudesse, exterminaria essas profecias. Claro que ele não pode. E a mula fala a Balaão: por acaso Ló não caminhou com Abraão? Por acaso Ló não é o pai dos moabitas e de midianitas e da parentela de Abraão? Como também a esposa de Isaque não é da parentela de Ló? Assim como a esposa de Jacó também não é da parentela de Ló?
E Moisés não viveu 40 anos em Midian e se casou com uma midianita, Zípora, filha de um sacerdote midianita, Jetro, Itro, e que todos adentraram a fé em Deus de Abraão, Isaque e Israel, assim como ele próprio, Bilam, que era neto de Jetro e tinha adentrado a fé do Deus de Abraão, Isaque e Israel. Esse anjo do Senhor é chamado aqui na Torá de Malar Adonai, que se pôs por 3 vezes no caminho. Ele é Yeshua. Ele estava lá. E é a espada, a Torá, a palavra de Deus. Yeshua, numa segunda vez, aparece. Ali ele é a rocha, o muro de pedras. Ele é a vide, a videira, a vinha. Ele é a pedra que será lançada e destruirá o sistema mundano dos homens, como nós já estudamos na estátua de Nabucodonosor, que a pedra será jogada no pé dessa estátua. E numa terceira vez, ele aparece onde ele também é o caminho estreito, onde não devemos nos desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Mesmo que o mal tenha desviado muitos de Israel, e assim muitos foram punidos e se desviado do caminho, há muitos também que voltaram para o caminho do Eterno e seguem fiéis. Yeshua veio através e pelos judeus, para trazer também os seus enxertados. Isso é irrevogável e independe de homens, pois depende exclusivamente de Deus, que é fiel às suas promessas. Deus jamais desprezou Israel, não despreza e jamais desprezará. Israel é a esposa de Deus, e para Deus não há divórcio, e o fruto desta união é Yeshua, o Filho unigênito de Deus. Quando Bilam vê o anjo Yeshua, ele faz o que Moisés e Arão faziam por diversas vezes. Quando alguns do povo pecavam, o Senhor aparecia para eles logo em seguida, que era essa aparição feita a Abraão, como também aqui Moisés e Arão se prostravam com seu rosto em terra, pois é Yeshua aqui. Ele é o anjo do Senhor. Isso nós vemos no verso 31. Inclusive o próprio Balaão prostra seu rosto em terra. E Yeshua se opôs no caminho contra Balaão, pois Bilam estava se opondo ao povo de Deus, de quem viria Yeshua. Bilam confessa que pecou, que errou e que voltaria. Porém, o anjo fala o que Deus havia dito. Você vai com esses moabitas. Mas Bilam estava agora com um freio espiritual em sua boca e só falaria o que Deus disser. E assim Bilam foi. Balac levou Bilam ao monte Bamot Baal, onde viu a parte mais próxima do povo. Bamot Baal significa lugares altos do Senhor, ou lugar de domínio do Senhor. Baal significa marido ou senhor, onde fizeram, então, 7 altares e sacrificaram em cada altar 2 animais, totalizando 14 animais, significando a ancestralidade de Yeshua, do Messias, de Abraão até o rei Davi. E ao invés da maldição, o Eterno colocou a bênção na boca de Bilam. Deus abençoa Israel. É povo separado por Hashem. Sua descendência não pode ser contada, de tão numerosa que tem de justos. E deste povo de Israel veio o justo Yeshua. Então Balac leva Bilam para o segundo monte, Pisga, que significa visão, supervisão, de onde se via apenas uma parte de Israel, e não todo o povo de Israel. E edificaram também 7 altares, onde ofereceram 2 animais em cada altar,
totalizando 14 animais, aludindo à ancestralidade do Messias Yeshua, de Davi até o exílio babilônico. E, novamente, Adonai coloca a bênção a Israel na boca de Bila, na boca de Balaão. Deus abençoou Israel, de onde veio o Messias. É promessa irrevogável, e assim será, e assim foi. Em Israel, a trombeta, o chofar do rei Messias e Yeshua, e por isso a remissão através de Israel e contra Israel. O povo de Deus não vale encantamento, nem adivinhação. Sabemos que em meio às tradições, às instruções de Deus que deu a Israel, em meio às orações milenares que é feito nas sinagogas, em meio às festas bíblicas, aos louvores e no estudo da Torá, Yeshua é proclamado e evidenciado a todo momento em Israel para as nações. O chofar do rei Yeshua já ressoa entre o povo de Israel, e Yeshua tem sido redescoberto mais e mais a cada ano pelos judeus ao redor de todo o mundo, e principalmente em Israel. E as nações têm aprendido de Israel sobre Yeshua, o Messias judeu. Balaque está sedento pela destruição do povo de Deus, Israel, e leva a terceira vez, numa tentativa desesperada, Bila a um terceiro monte, chamado de Baal Peor, que significa o Senhor desperta, levanta, resplandece, o Senhor está alerta. Bila, das outras vezes, procurava em agouros um sinal que algo ruim aconteceria com Israel, que pudesse destruí-lo. E mais terceira vez, fazem 7 altares e preparam 2 animais para cada altar, totalizando 14 animais, aludindo à ancestralidade do Messias e Yeshua do exílio da Babilônia até o nascimento de Yeshua. Desta vez, Bila não foi atrás de agouros, pois viu que Deus é com Israel. Bila ficou cheio do Espírito de Deus e, com os olhos abertos, viu a revelação de Hashem e profetizou palavras de bênçãos que até hoje os judeus usam em suas orações e louvores milenares. Quão formosas são as suas tendas, ó Jacó! Quão formosas são as tuas moradas, ó Israel! O rei Messias se levantará e seu reino será exaltado por toda a terra. Consumirá todos os seus inimigos. Benditos os que o abençoam a Israel, e malditos os que amaldiçoam a Israel. Por 3 caminhos a jumenta passou. 3 vezes Bilam se opôs ao povo de Deus, e assim, consequentemente, se opôs ao Messias e Yeshua. Por 3 montes procurou amaldiçoar a esposa de Deus, a família de Deus, ao filho de Deus. 3 avisos que Deus não deixaria Bilam amaldiçoar o seu povo, a sua nação, nem a sua família, nem seu filho. Não importa o que faça Israel, Deus é com Israel. Eles podem até errar e serão punidos por isso, pois Deus ama os seus e os corrige. Mas a correção do Senhor não é para destruir Israel, mas para que eles retornem ao caminho. As bênçãos, as promessas, as alianças para Israel são irrevogáveis. E isso é ótimo para nós que fomos enxertados em Israel, aproximados de Israel. Isso significa que estamos firmados em nação eterna de Deus. Se Deus revogasse Israel, estaria revogando a nós, os seus enxertados, também, e não haveria redenção para a humanidade. Bilam, então, usado por Deus, pois na sua boca foi colocado o jugo de Deus, ele acaba profetizando sobre um 4º tempo, que é a segunda vinda de Yeshua, a era messiânica, o 7º milênio,
quando retornará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, em toda a sua glória. Ele volta para Israel e assim também Israel é glorificado e seus enxertados. Então Bilam, sendo usado por Deus, fala sobre os acontecimentos dos últimos dias. Ou seja, ele vê o reinado do Messias e Yeshua na sua segunda vinda. Vindo, e todo olho o verá. Onde Yeshua reunirá os exilados, os dispersos de Israel, os judeus, em Israel. Estes que virão dos 4 cantos da terra para se reunirem na terra prometida. O Messias subjugará a terra de Moabe, e todas as nações servirão ao Messias. Edom e Seir será posse de Israel. O exílio edomita, exílio atual inclusive, finalmente chegará ao fim. Na época de Yeshua, na sua segunda vinda, será destruído qualquer vestígio da cidade de Roma. Será também destruído eternamente Amaleque e todo inimigo de Israel. E todo aquele que se uniu a Israel será eternamente um com Israel e por isso abençoado. E julgarão a terra. Haverá o dia do julgamento do Senhor e os romanos e todo o seu sistema serão destruídos para sempre. Mas todas essas bênçãos e profecias grandiosas para Deus não foram suficientes para Balaque e para Bilam. A aliança entre moabitas e midianitas para destruir Israel. Eles queriam que Israel não possuísse a terra prometida e que fossem feridos todos os israelitas. O povo de Israel já não queria guerra, pois eram parentes e apenas havia pedido para passar e assim pudessem chegar a Canaã. Mas vemos o inimigo se levantando na própria parentela de Israel. Os moabitas eram idólatras e adoravam ao falso deus Camós, que é o deus pagão da ira e violência. E só a presença de Israel mostrava aos moabitas os seus pecados. E isso irava Balaque, rei pagão. A estratégia do inimigo é unir outros 2 inimigos, os moabitas e os midianitas. Bilam, que era profeta de Deus, foi seduzido pelas riquezas de Balaque e por amor ao lucro, supõe erroneamente que Deus amaldiçoaria Israel, seu povo, quando o seu povo faz o que é errado. Isso é uma suposição errada, porque Deus julga e pune os seus quando erram, mas não amaldiçoa. Isso nós lemos em Judas, capítulo 1, verso 11. E também em Hebreus, capítulo 12, verso 5, diz que o Eterno não amaldiçoa os seus filhos, mas os corrige. Bilam ensina Balaque a fazer com que Israel peque. Fala para Balaque, o destruidor, armar ciladas diante dos filhos de Israel, a colocar pedra de tropeço, para que eles comessem coisas sacrificadas a ídolos, a demônios, e assim praticassem a prostituição. Essa sugestão de Bilam, de Balaão, dada a Balaque, nós damos o nome de doutrina de Balaão, que é tudo que é feito para incitar o povo de Deus ao erro, à idolatria e à promiscuidade sexual. Bilam não reconhece que Deus escolheu Israel como povo para si. Bilam se torna um mercenário e perde toda a sua unção e seus dons. Balaão é citado nos manuscritos, como nós vimos no Mar Morto, como sendo o homem que recebeu o dom de Deus para orar e ser atendido, mas buscou seus próprios interesses. Balaão endurece o seu coração e não aceita Israel como povo de Deus. E quem pratica a teologia de Balaão é quem não aceita Israel como povo de Deus.
como na teologia da substituição, e infelizmente nós temos isso até hoje. São ignorantes como Balaão, totalmente ignorantes sobre as escolhas de Deus, ignorantes sobre os planos de Deus para Israel e a humanidade. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 12, Yeshua diz sobre a doutrina de Balaão e reprova tal doutrina. Balaque e os nobres de Midian decidem levar a cabo o plano de Bila para fazer os homens judeus pecarem, e enviou as suas filhas para atraírem e seduzirem os judeus. Colocaram tendas, barracas para comércio e dentro mulheres bonitas e atraentes midianitas que, conversando de maneira convidativa, ofereciam comida, bebida, pois eram parentes. Embriagavam os judeus e assim praticavam imoralidades sexuais e adoravam ao ídolo Baal-Peor. Muitos da tribo de Simeão tropeçaram. O príncipe Zinri, da tribo de Simeão, agiu arrogantemente e desafia Moshe em público, depois de Deus dar a sentença de morte por enforcamento dos líderes cabeças dos homens que idolatraram. O príncipe de Simeão, Zinri, trouxe Cosbe, uma princesa midianita, idólatra e pagã, e disse: sua esposa, Moisés, é midianita. Então, eu vou tomar como esposa também essa princesa midianita Cosbe. Só que, diferentemente de Zípora, Cosbe era idólatra. Ela não se converteu a Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Zinri afrontava a autoridade de Moisés e a autoridade de Deus. 40 anos no deserto e todos choravam por estes acontecimentos. Zinri levou Cosbe à sua tenda, aos olhos de todos. O neto de Arão, Pinhas, Finéas, observava a cena, fervendo de indignação. E havia praga entre todos os israelitas, vindo através da ira de Deus, e assim matava os filhos de Israel. Pinhas pegou uma lança e, arriscando a sua vida, matou, atravessando com a lança a Zinri e a Cosbe, desviando assim a ira de Deus. Pois sentiu Finéas, Pinhas, os ciúmes de Deus, que o consumiu. E esse ato impediu a destruição do povo de Israel. 24.000 judeus morreram, pois o pecado foi muito grave de idolatria, conjuntamente com imoralidade sexual. E através de Pinhas, restaurou a honra de Deus. Pinhas, ou Pinto, este é o sobrenome da sua descendência, era rejeitado por alguns de Israel por ter como mãe uma midianita. Mas depois deste evento, Deus deu a Pinhas a aliança de paz para ele e toda a sua descendência, aliança de paz e sacerdócio perpétuo, pois teve zelo por Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Na Haftará de Miqueias, capítulo 5, do verso 2 até o capítulo 6, verso 8, vemos o profeta Miqueias falando que de Belém Efrata, que significa casa do pão, de Judá, sairá o Messias Yeshua, que é aquele que irá reinar em Israel e sobre todas as nações da terra. Ele é o nosso Redentor e Salvador. No verso 5, fala da segunda vinda como Mashiach ben David, o príncipe da paz, que consumirá a Assíria, a terra da antiga Babilônia de Nimrod, que hoje é composta pelos países da Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, Irã e outras pequenas nações árabes, que são as nações hoje denominadas o norte de Israel. Os profetas bem disseram que o inimigo virá do norte. No verso 7, vemos muitos de Israel, os remanescentes, que ainda estarão espalhados entre os povos da terra, e Yeshua os ajuntará,
e dará a eles um coração novo, um espírito novo. Yeshua apagou as transgressões do seu povo também. Adonai pede ao seu povo, enxertados, que pratique a justiça de Deus e ame a misericórdia, andando humildemente obedientes a Deus. Para concluir nosso estudo na Brit Hadashah de Romanos, capítulo 11, do verso 25 ao 32, e Marcos, capítulo 11, do verso 12 ao 26, nós vemos ali, irmãos e irmãs, uma admoestação, que você não seja como Bilam, que achou que Deus rejeitou o seu povo Israel, que de antemão escolheu, achando que por eles serem punidos diversas vezes, Deus não estaria com eles, pois isso não aconteceu, não acontece e nunca acontecerá. Deus pune, mas não amaldiçoa o seu povo e jamais os rejeita. Assim como Yeshua, nosso mestre judeu, sofreu e não foi rejeitado, da mesma maneira sofreram os apóstolos, e Adonai não rejeitou nenhum apóstolo. E você, irmão, não ignore este mistério de Deus, pois Adonai endureceu o coração de alguns, não de todos, alguns judeus que eram desobedientes, até que aconteça a plenitude dos gentios. Por este motivo, Yeshua foi também para as nações não judias, porém jamais deixou, ele jamais rejeitou o seu povo. Se Yeshua ficasse somente em Israel, e assim todo Israel na sua primeira vinda o recebesse como Messias, as nações estariam perdidas e nós, irmãos, não estaríamos aqui agora. E só Israel seria salvo. Mas agora Yeshua trará a plenitude aos gentios nos nossos dias, e esse tempo, irmãos, é agora. E assim, dentro de pouco tempo, Israel reconhecerá Yeshua como Messias e clamarão a Yeshua, que virá a Israel, e com a plenitude de Israel haverá perdão ao povo de Israel. Haverá também a primeira ressurreição dos mortos, nossa esperança, porque os dons, os chamados, as alianças são deles e isso é irrevogável. Assim como nós, não judeus, no passado fomos desobedientes e mesmo assim Yeshua nos perdoa e nos aproxima de Deus, assim também Yeshua perdoa os desobedientes de Israel, seu povo, e também os aproxima de Deus. Se Deus é misericordioso conosco, gentios, na nossa desobediência, será muito mais misericordioso com os judeus, na desobediência deles, por amor também aos patriarcas. Que vocês, irmãos e irmãs, venham a estudar essa porção, leiam, que realmente é abençoadora. E se você abençoar Israel, Deus prometeu que você também será abençoado. Shalom, shalom e bons estudos a todos!